Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com todos vocês. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Agora nós vamos iniciar uma nova série de estudos a respeito da igreja e missão. Serão dois temas da teologia, que é a eclesiologia e a missiologia. O tema da série é o povo de Deus e a sua missão no mundo. E claro que é importante estudar sobre a vida da igreja. Nós falamos na série anterior sobre Deus, os seus atributos, e agora é importante saber o que Deus espera da sua igreja e o que Ele quer que a sua igreja faça no mundo. E estudar sobre a igreja também acaba de alguma forma tendo uma relação com o estudo sobre a pessoa de Jesus Cristo também, porque a igreja é a extensão da missão que Jesus iniciou. Paulo deixa muito bem claro essa questão da importância da igreja para o cumprimento da missão. Jesus, quando já ressurreto e já pronto para se despedir dos discípulos, ele diz assim: eu vos envio ao mundo como eu fui enviado pelo Pai. Então a igreja, ela de fato, ela tem uma grande missão. Mas é importante nós entendermos também o que é ser povo de Deus. Então eu liguei os dois temas, né? O povo de Deus e a sua missão no mundo, para que assim a gente tenha uma visão mais ampla a respeito da vida da igreja. Amém? Eu quero iniciar esse estudo de hoje com um texto de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 10. Ele já vai trazer para nós algumas coisas bem interessantes para nós refletirmos já nesse início de estudo sobre o povo de Deus e a sua missão. Então, Pedro diz o seguinte: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem um genuíno leite espiritual, para que por meio dele lhes seja dado o crescimento para a salvação, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Diz mais: pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. A ênfase para o nosso estudo de hoje está no versículo 9, que diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos abordar um pouco esse texto hoje para início de série. Vamos antes orar ao Senhor, pedindo dele a graça, a bênção, para que assim a gente consiga ter um entendimento, ter uma compreensão que nos edifique e que nos direcione como igreja do Senhor. Vamos orar. Pai amado e querido, eu te louvo e agradeço, Senhor, pela tua bondade em nos conceder a oportunidade de estudarmos a tua palavra, Senhor. Tal oportunidade, Senhor, só será benéfica para nós, só será edificante se o Espírito nos ajudar, dando-nos, ó Deus, a capacidade de compreender o texto, dando-nos, ó Deus, a iluminação do alto, a sabedoria do alto. E essa é que nós pedimos, Senhor, nessa hora.
ser o nosso mestre nessa hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse pequeno texto que eu li de Pedro ele já vai começar a fazer um contraste agora para esse povo de Deus. Esse povo que, como ele diz no final, no versículo 10, que não era um povo, não tinham alcançado misericórdia, mas agora foi feito povo de Deus e alcançaram misericórdia. Diferente de antes nós vivíamos sob os rudimentos do mundo, que é uma expressão que Paulo usa muito, e nós estávamos presos também à escravidão da carne, escravidão do pecado. E uma vez que fomos libertos dessa escravidão e dos rudimentos do mundo, agora que nós pertencemos ao próprio Deus, nós somos de Cristo, Paulo diz isso bastante, né? Então ele vai dizer assim, que esse povo que alcançou a misericórdia do Senhor, eles devem abandonar toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, né? E toda maledicência. E como crianças recém-nascidas, no versículo 2 ele fala sobre isso, que a gente venha desejar o verdadeiro e genuíno leite espiritual, que é a palavra do Senhor, que a gente venha se alimentar dela, porque ela que consegue nos dar o crescimento para a salvação, como ele ainda conclui. No versículo 3 diz: se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Nós que cremos em Cristo Jesus, nós somos os que experimentamos a bondade do Senhor, onde a graça dele nos salvou, onde a graça nos alcançou. E tudo que Jesus fez na cruz agora tem efeito sobre nós. Então, de fato, nós somos esses que experimentamos a bondade do Senhor, a graça, a misericórdia e todas as sortes de bênçãos espirituais, como Paulo fala em Efésios 1:3. No 4 ele diz o seguinte: chegando-se a ele, a pedra que vive. Né? Então a gente tem que se chegar cada vez mais a Jesus, que é a pedra que vive. E nós, por conta da eleição e da fé, fomos também construídos pedras que vivem também, sendo edificadas para ser uma casa espiritual, para sermos um sacerdócio santo, onde ofereçamos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Isso tudo aqui vai ficar muito mais claro quando eu for falar sobre a questão do sacerdócio. Então ele volta a dar ênfase sobre essa questão da pedra. Jesus é a principal pedra angular nessa construção, nesse edifício espiritual, e nós somos as pedras vivas que vai compondo esse edifício para ser morada espiritual de Deus, onde Deus atua. E aqui que começa, de fato, a nossa lição. Nós primeiro temos que entender que a missão ela pertence a Deus. Desde Adão e Eva, quando eles caíram em pecado, Deus começou uma obra de redenção na humanidade. É Ele quem opera essa obra de salvação, de redenção. E Ele constituiu um povo para que esse povo fosse luz dessa salvação somente. Que esse povo fosse aquele que fosse o cooperador, o braço dele nessa missão. Mas nós vamos ver que esse primeiro povo acabou não cumprindo isso que era Israel. E agora o povo de Deus é todos aqueles que por fé se achegaram a Cristo Jesus e estão constituindo esse edifício espiritual. Nós somos o povo de Deus hoje. E nós temos que estar envolvidos na missão de Deus. E aí o que é interessante é que nós somos o alvo da missão de Deus. Quando Ele nos alcançou, cumpriu-se em nós o propósito da missão dEle. Só que como a extensão da missão permanece, aí agora que nós estamos fazendo parte dessa redenção de Deus, agora a gente também tem que cooperar para a salvação de outros. Nós temos o ministério da reconciliação, de reconciliar o mundo perdido com o Senhor Deus. Por isso que chama religião, né? Que é o religare, ligar o povo a Deus. E aí Deus nos constitui sacerdotes. Né? Mas primeiro, entenda-se isso, a missão é de Deus. É Ele quem está fazendo a missão, porque é Ele quem salva. Jesus disse que o Espírito de Deus viria, né, assim que Ele ascendesse aos céus, o Espírito seria derramado no mundo, para quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo eterno.
É o Espírito Santo quem convence o pecador. É o Espírito Santo que derrama fé no coração dele. É o Espírito Santo que resgata ele das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Então a obra da missão é Deus. Nós somos somente o megafone de Deus. Nós somos somente aqueles que comunicam, que testemunham essa salvação. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas de um Deus que salva, de um Deus que agora, diferente do que foi com Israel, ele tem uma graça preciosa. Estou usando a expressão aqui de Dietrich Bonhoeffer, que chama de graça preciosa, que é essa graça que salva e que é uma graça maravilhosa, uma graça que transforma, que regenera as pessoas, que coopera com elas na perseverança da fé. Então, tudo é Deus que faz. O bom é que a igreja ela esteja envolvida nisso, sendo a dispenseira do reino de Deus. Não é? Essa expressão dispenseira é muito usada pelos batistas também, e outro termo que eles usam é mordomia, né? Que é essa ideia de fato de que tudo é de Deus, a missão, a redenção, tudo é de Deus, e nós temos meio a chave da dispensa, ou seja, os meios de graça que Deus tem para salvar as pessoas, nós temos acesso a ela e usamos esses recursos para alcançar vidas. Através do amor, através da evangelização, através do discipulado, através do ensino bíblico, através do próprio testemunho cristão, através dos dons espirituais, enfim, Deus tem muitos recursos, nós somos os dispenseiros desses recursos, a qual temos que usar para que assim Deus salve vidas. Então esse texto está trazendo para nós essa realidade que agora nós fazemos parte disso, e se fazemos parte disso, nós não temos mais agora compromisso conosco mesmos. Porque quando a gente se perde em nós mesmos e querendo, mesmo salvos, só agradar aos nossos próprios interesses, então a gente vai ser hipócrita, vai ser invejoso, vai ser maledicente, vai ser invejoso e tudo mais que Pedro está dizendo aqui, né? Essas coisas elas devem ser passadas nas nossas vidas. Nós agora fomos arregimentados por Cristo, como Paulo usa essa expressão, né? Aqueles que são arregimentados por Cristo, eles não pertencem mais a si mesmos, agora pertencem a Cristo e eles têm que obedecer uma missão. E o legal é que nós podemos cumprir essa missão vivendo a vida normalmente. O que quero dizer viver a vida normalmente? Por exemplo, nós precisamos trabalhar, né? E nós podemos cumprir a missão no trabalho. Um dos grandes pastores recentes dos Estados Unidos, o Timothy Keller, ele tem um livro chamado Trabalho e Fé, onde ele explica, né, não só ele, mas outros autores já pensavam nisso, desde Calvino fala sobre a questão da vocação, né, o trabalho como uma vocação. Então já trazia para nós essa realidade de que, de fato, até o nosso trabalho ele deve estar a serviço de Deus. Então, independente da profissão que você tenha, você pode, com essa profissão, dar bom testemunho da fé. E assim fazer com que as pessoas vejam como é que é aquele que é salvo em Cristo Jesus. Como é que vive um salvo em Cristo Jesus. As pessoas têm que olhar para nós, mesmo a gente fazendo as coisas normais da vida, que é trabalho, cuidar de filhos, estudar, qualquer outra coisa, essas pessoas têm que olhar e ver a graça em nós. Paulo usa uma expressão interessante, em Colossenses ele diz assim que a esperança da glória de Deus é que o mundo veja Cristo em nós. E ver é diferente de ouvir. Nós temos que pregar o evangelho, faz parte, né? O termo grego para isso é o querigma. Nós temos a tarefa de proclamar, como o nosso próprio texto aqui de Pedro fala, mas também as pessoas têm que ver Cristo em nós. Tem que ser patente aos olhos delas como é que é ser um salvo em Cristo Jesus. Elas têm que ver os frutos dignos de arrependimento, aquilo que João Batista queria ver nos fariseus e eles não faziam, né? Então nós somos essa boa árvore que devemos produzir bons frutos.
E principalmente, né, a analogia da árvore, ela ganha uma força e um peso maior quando Jesus vai dizer assim: eu sou a árvore e vocês são os ramos. Quem produz os frutos é os ramos, né? E o ramo que não produz fruto, o texto lá de João capítulo 15 diz que o Senhor corta e lança no fogo. Mas o que produz frutos é podado, cuidado para que produza mais fruto ainda. Então essa que é a questão da dimensão visual da nossa fé. As pessoas têm que olhar e ver frutos em nós. Que frutos são esses? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Né? Essas coisas têm que estar patentes nas nossas vidas. Elas têm que ser reais e as pessoas, ao olhar, vê isso. Quando elas veem isso em nós, elas estão olhando para cidadãos dos reinos, que vivem na terra, mas que já vivem na dimensão do reino, que já vivem na dimensão de estar sendo governado e sobre o governo do próprio Cristo Jesus, né? E isso é muito importante para a nossa fé cristã. Então Pedro ele faz toda essa iniciação, essa questão da condição anterior que nós temos que abandonar, para essa nova condição de agora como recém-nascidos espirituais que desejam o genuíno leite e a qual nós fomos construídos como pedras vivas para edificação dessa casa espiritual, esse edifício espiritual do Senhor, para que o próprio Senhor faça a missão no mundo através de nós. E aí ele culmina com essa declaração extraordinária do versículo 9, onde nós vamos ver ele devagarzinho. Então ele fala primeiro que nós, porém, somos geração eleita. Nós somos aqueles que foram escolhidos por Deus, né, para que a gente tenha uma missão no mundo. É uma geração eleita. E a geração aqui ele está falando de uma geração a partir de Cristo Jesus, né? A Bíblia traz para nós essa ideia de que aqueles que se converteram a Cristo Jesus, eles nasceram de novo da água e do Espírito, como o Senhor Jesus disse lá a Nicodemos, em João capítulo 3. E ao nascer de novo, eles nascem a partir de Jesus. Porque toda a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, ela começa na pessoa de Jesus Cristo. Tudo procede dele. Por isso que Pedro aqui vai começar a falar da pedra primeiro angular, que é Jesus. Sem a pedra angular, não adianta nada das outras pedras. As outras pedras só fazem e só conseguem compor esse edifício espiritual a partir da pedra angular. Da mesma forma, nós, como salvos em Cristo, a nossa vida começa em Cristo. Paulo vai dizer que ela começa na morte e ressurreição de Jesus. O Espírito de Deus, ele nos incluiu lá na morte e na ressurreição de Jesus. Paulo que esclarece isso lá em Romanos capítulo 11, que nós somos sepultados com Cristo à semelhança da sua morte e também na semelhança da ressurreição do Senhor nós somos ressuscitados. E aí é que nasce de fato a igreja, aí é que nasce o verdadeiro povo de Deus, dessa geração espiritual a partir de Cristo. Quando você lê João dizendo que Jesus ele era o unigênito de Deus, você vai agora ver Paulo dizendo que ele é o primogênito, né? Porque aquele que era o único se tornou o primeiro de muitos. A partir dele nós fomos gerados, a partir dele nós nascemos e a partir dele agora que nós vamos estar crescendo. E a gente não consegue crescer sem Cristo Jesus. Somos o ramo que deve ficar na videira, porque sem essa ligação nós não crescemos espiritualmente. Então nós somos essa geração a partir de Cristo Jesus e uma geração que foi eleita por Deus, né? Esse termo de geração eleita começa bastante a partir já de promessa antiga. Deus ele já tinha começado a prometer essas questões, começando com Israel, né? O Israel, quando o Senhor tira eles do Egito, ainda estão no deserto, o Senhor diz que esse povo é uma raça eleita, é um sacerdócio real. Isso se encontra em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Ele diz assim, agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança,
vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, de fato, essa raça, essa geração eleita pelo Senhor é uma propriedade dele, pertence a ele. Ele já começou com Israel. Israel, como nação, não cumpriu aquele propósito que Deus tinha de que ela fosse luz para o mundo. E aí Deus, na pessoa de Jesus Cristo, traz a igreja e a igreja passa a ser povo de Deus. Isso é uma coisa muito interessante também, que na nossa teologia reformada, nós não cremos mais que existe uma separação entre gentios e Israel. Paulo ele diz em Efésios 2 que de ambos os povos Deus fez um. Quer ver? Vamos ver esse texto de Efésios 2. Fica muito clara essa questão de que agora só existe um único povo de Deus. Eu vou ler aqui Efésios 2, versículo 13 em diante, diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, versículo 14, de dois povos Ele fez um na sua carne. Derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Existia uma inimizade entre Israel e as outras nações. Versículo 15 agora. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, tanto os judeus quanto as outras nações, em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês, que estavam longe, que eram os gentios, as nações, e paz também aos que estavam perto, que é uma referência aos judeus. Porque, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Concidadãos é ser um cidadão com, e aí seria com os judeus, com Cristo, concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, mesmo termo que Pedro usou, Nele todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário edificado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então esse texto deixa muito claro para nós de que agora não existe essa tratativa mais Israel e nações. Não. A partir da fé em Cristo Jesus, agora só existe um povo de Deus e que é a igreja do Senhor. Quando um judeu se converte, ele pertence à igreja do Senhor. Quando um gentio, que é qualquer pessoa que não é judeu, se converte, pertence à igreja do Senhor. O povo de Deus é a igreja do Senhor. Esse que é o entendimento que nós temos que ter. Houve toda uma oportunidade, como ainda existe toda uma oportunidade até hoje, para os judeus se converterem a Cristo Jesus, mas o fato é que agora Deus ele tem um projeto de redenção universal, mundial, para todos os povos da terra. Por isso que a missão era começando de Jerusalém, Judeia, que são toda a região, Samaria e confins da terra. O texto está trazendo essa missão, tem um termo que o pessoal da missiologia chama de centrífuga e centrípeta. Uma quer dizer assim, é que a gente tem que esperar as pessoas virem até a igreja, até Cristo Jesus. A outra é que a igreja é que tem que expandir a missão indo para o mundo. E a certa é essa, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Não é esperar as pessoas virem para a igreja, não é fazer programação só esperando que as pessoas venham à igreja, é fazer programação de que a igreja vá até as comunidades, vá até as pessoas e alcance elas lá onde elas estão. Essa que é o propósito. Eu gosto de uma ideia, de uma filosofia de trabalho ministerial que é do pastor Jeremias Pereira. Ele diz que na igreja dele funciona assim: a reunião, os cultos, as programações na igreja é só para preparar o povo de Deus
para que quando eles saem do culto, da programação que está sendo feita, eles ficam capacitados para poder fazer a missão no lugar de trabalho, nas faculdades, na vizinhança, em qualquer outro lugar onde eles acessem, né? De fato é isso mesmo. Em vez de a gente esperar que as pessoas venham à igreja para a nossa programação ela é uma capacitação para os crentes, para que esses, ao sair, façam a missão de Deus no mundo, né? Esse que é o propósito. Então essa raça eleita, essa geração eleita do Senhor, ela foi escolhida por Deus através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esse pessoal nasceu para o Evangelho, mas ao passo que eles começam a constituir essa raça eleita, essa geração eleita, agora eles também ganham uma responsabilidade de serem cooperadores de Deus na missão do mundo. E aí o termo seguinte que ele vai usar de geração eleita será um sacerdócio real, né? O sacerdócio real é aquilo agora que é interessante, né? Como tudo em nós começa a partir de Cristo, então Jesus ele foi constituído por Deus o sumo sacerdote dessa nova aliança. A antiga aliança, você lembra, primeiro foi constituído Arão, sumo sacerdote, os filhos dele como sacerdotes, e era vitalício, né? Era hereditário, né? Os filhos mais velhos iam assumindo o sumo sacerdócio e os outros irmãos iam sendo sacerdotes somente. E eles tinham uma função de intermediar, né, as causas do povo diante de Deus e também trazer a mensagem de Deus, o ensino de Deus para o povo. Nós sabemos que o sacerdócio em Israel fracassou bastante, Deus criticou bastante. O livro de Malaquias é um dos textos mais emblemáticos dessa grande crítica que Deus faz aos sacerdotes, pois eles falharam bastante. Ezequiel 34 fala de que Deus está contra os pastores, e os pastores ali eram os sacerdotes e eram o reinado, eles eram como se fossem pastores de Israel, né? Essa que era a ideia de eles cuidarem de Israel, cuidarem do povo de Deus, mas eles também fracassaram, né? Então, tanto o texto de Ezequiel quanto de Malaquias critica esse sacerdócio. E isso fazia parte da antiga aliança. Esses sacerdotes, eles intermediavam, faziam sacrifícios, holocaustos, tinha uma festividade anual, que era o Yom Kippur, que era o dia do perdão, um dia onde o sumo sacerdote e os sacerdotes faziam muito sacrifício para perdão do pecado da nação. Então isso aí tudo ficou para trás quando veio Jesus, aí Jesus foi constituído o sumo sacerdote da nova aliança. Isso tudo está registrado em Hebreus, né? E Hebreus coloca de que Jesus ele é um sumo sacerdote, inclusive acima daquilo que foi o sacerdócio, né, araônico. De fato que Jesus agora é um sacerdócio superior porque é um sacerdócio inclusive espiritual. E ele mesmo foi o próprio sacrifício, Jesus. Ele era o sumo sacerdote, mas também era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, onde ele fez esse sacrifício. Sendo Jesus o sumo sacerdote, ele nos constitui a igreja também um reino de sacerdotes, né? O reinado de Jesus, porque ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo, faz com que nós pertençamos a esse reino de sacerdotes, onde agora nós temos esse ministério da reconciliação, esse ministério de orar pelo mundo, de interceder pelo mundo, de proclamar ao mundo as virtudes de Deus, né, que ele fez para a salvação. Então nós somos constituídos, de fato, um reino de sacerdócio. Começou também com Israel, também Israel falhou, né? Agora tem a igreja não pode falhar na sua missão. Agora o Senhor, ele tem a igreja, que é um corpo espiritual para cumprir essa missão, e ele vai cumprir de qualquer forma. Se não for comigo ou com você, será com alguém dentro desse reino de sacerdote que ele vai fazer a missão. O bom é que ele possa contar comigo e com você. Bom para nós mesmos, não para Deus, porque Deus ele usa quem ele quiser. Se nós damos uma de rebelde, se a gente tenta dar uma de Jonas fugindo, é pior para nós mesmos. Mas Deus ele vai sempre dar um jeito de fazer a sua missão. Agora mesmo Deus está fazendo coisas extraordinárias para a redenção, por exemplo, na África e nos países muçulmanos.
Existem históricos extraordinários de conversões que está acontecendo ali, onde tem pouco missionário, onde missionários inclusive são mortos. Mas assim mesmo Deus, que tem muitos recursos, Deus é rico em recursos, então assim mesmo Ele está salvando e está convertendo muita gente para a glória do seu nome, né? A igreja podia estar nessa missão juntos, sendo o braço de Deus, sendo os dispenseiros de Deus, sendo os mordomos de Deus nessa missão também, né? E tem que ser cada um de nós. Não é necessário eu ir para a África ou você ir para a África. Alguém vai ter nessa vocação, alguém vai ter esse chamado de ir para a África, ir para os países muçulmanos. Mas aonde nós estamos, existem pessoas carentes da salvação, né? A gente não precisa só da África para fazer missão, a gente pode fazer missão na nossa casa, fazer missão nos nossos familiares, parentes, fazer missão entre os vizinhos, fazer missão entre os colegas de trabalho, entre os colegas de faculdade, de escola. Nós temos um campo enorme aqui para fazer missão. Na verdade, a seara é grande, os trabalhadores é que são poucos. Kate Phillips, um autor que escreveu sobre discipulado, ele faz uma equação muito interessante, né, um cálculo matemático interessante, que se uma pessoa, um crente, se dedicasse a ganhar uma pessoa só por ano, não é toda semana querendo evangelizar e ganhar ou não, se ele se dedicasse a ganhar uma pessoa por ano e discipulasse essa pessoa, né, durante o ano inteiro, e essa outra pessoa também, depois, né, de discipulada, fosse ganhar mais um, ele disse que em 34 anos ganharíamos o mundo inteiro. O Evangelho, a igreja já existe há quase 2000 anos e ainda não ganhou o mundo inteiro. Então é porque os trabalhadores, eles estão muito de braços cruzados. Nós temos muita tarefa por fazer. Temos muitas pessoas por alcançar. Todas vão ser alcançadas? Não, todas não vão ser alcançadas. Mas, como dizia Spurgeon, né, não está no teste das pessoas escrito quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então nós temos que pregar para todos, temos que de alguma forma tentar ganhar todos. Paulo ele falava sobre isso, né? Que ele se fez de judeus para os judeus, de bárbaros para os bárbaros. Ele fez de tudo para com todos, para que de algum meio ganhasse alguns. Então nós temos que usar de todos os meios para que de alguma forma a gente ganhe alguns, aqueles a quem Deus há de fazer com que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo eterno. O próximo termo que Pedro vai usar aqui é a de nação santa. A nossa santidade, ela é um efeito da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, aqueles que creem nele gozam da justificação do ato dele. Ele era um justo, morreu por nós, a justiça dele passou para nós e os nossos pecados foram perdoados, e ali começa a nossa santificação. E o Espírito Santo trabalha em nós para que nós sejamos santificados dia por dia, para que de glória em glória venhamos a parecer-se com Cristo, a ter a imagem de Cristo em nós, como Paulo fala em 2 Coríntios 3:18. E terá o momento final depois, que é a glorificação, onde de fato nós seremos completamente santos, isentos de qualquer desejo pecaminoso, isentos de pecado totalmente. Essa nação santa, essa tem que dar testemunho da santidade, essa tem que dar bons frutos, essa tem que ser de fato comparado ao Senhor. Diz assim, sede santos porque eu sou santo. Então esse rei que governa, que é totalmente santo, ele tem que ter uma nação que seja santa. É por isso que Pedro começa dizendo que a gente abandone a maldade, abandone o engano, abandone a hipocrisia, a inveja e a maledicência. Né? Paulo, ele, lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 18, ele fala de muito mais coisas que nós temos que abandonar. Né? Por quê? Porque para ser uma casa espiritual, nós temos que ser uma nação santa. E até para que o nosso testemunho tenha peso, tenha autoridade, tenha força. Quando Jesus pregava as boas novas, quando ele pregava o evangelho do reino de Deus, as pessoas olhavam para ele, ouviam ele e diziam, eis aí alguém que tem autoridade. Não como os escribas e fariseus.
Os escribas e fariseus eram muito inteligentes, eram muito sábios, eles tinham o Talmud, tinham vários outros textos de uma sabedoria extraordinária. Só que essa sabedoria não era feita com autoridade. Porque quando se olhava para os escribas e para o fariseu, o que se vê era hipocrisia. Jesus diz assim, eles pregam e têm o direito de pregar porque eles sentam na cadeira de Moisés, mas não façam o que eles façam. E eles mesmos, eles mandam os outros fazer as coisas e eles nem com o dedo fazem nada. A ideia do que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, eles são sábios, ensinam a palavra, mas eles não cumprem ela. Então eles perdem a autoridade, né, para fazer aquilo que fazem. Nós perdemos nossa autoridade de falar de que Deus ama, de que Deus transforma, quando nós mesmos não amamos e quando nós mesmos não mostramos uma vida transformada. Nós temos que medir todos os esforços, Pedro usa essa expressão na sua segunda epístola, né? Nós temos que usar todos os nossos esforços diligentemente para ser uma nação santa, para fugir do pecado, para fugir daquilo que seria mal aos olhos das pessoas, né? Paulo diz que nós ganhamos a liberdade em Cristo Jesus, mas não para viver de qualquer jeito, porque nós temos uma missão no mundo. Então a gente tem que usar essa liberdade para glorificar a Deus, não para poder trazer escândalo ao mundo, né? Eu gosto da dobradinha que Viktor Frankl trabalha sobre a questão da liberdade, diz assim que a liberdade ela se mostra de fato verdadeira quando ela é acompanhada da responsabilidade, né? Até ele fez uma sugestão nos Estados Unidos, quando ele foi dar aula nos Estados Unidos, ele é um austríaco, né? O Viktor Frankl, quando ele foi dar aula nos Estados Unidos, ele viu que numa costa dos Estados Unidos, que é a costa leste, né? Tem a Estátua da Liberdade. Ele dizia assim, então você tem que fazer na costa oeste a Estátua da Responsabilidade, né? Porque nós cristãos principalmente, né, não podemos viver uma liberdade a tal ponto de forma irresponsável. Nós temos uma responsabilidade muito grande, que é de ser aqueles que espelham, né, Jesus Cristo no mundo. Então a nossa responsabilidade é grande para que as pessoas, ao olhar para nós, elas não se escandalizem. Então, nação santa é isso, é uma nação que representa esse Deus santo, esse governador santo, esse Senhor do reino totalmente santo. E por último ele vai trabalhar de que nós somos uma propriedade exclusiva da parte de Deus para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Ele já dizia isso a respeito de Israel, de que era exclusiva, pertencia a Deus. Se pertencia a Deus, não podia viver em idolatria. Se pertencia a Deus, ela não pode ser destruída. Que isso é uma coisa interessante. Nós vemos muito hoje nas redes sociais crentes brigando com outros crentes, só porque tem doutrinas diferentes, né? Uma tenta se passar de que é a melhor doutrina do que a outra, e fica essas guerras, né, teológicas e com ofensas, isso que é mais triste, né? Com ofensas, uma querendo destruir a outra. E Paulo diz o seguinte lá aos Coríntios, ai daqueles que destrói a igreja do Senhor. A igreja pertence ao Senhor. Ela tem que estar unida, porque nós só temos um inimigo, que é aquele que quer levar todos para o inferno, aquele que tenta, aquele que destrói vidas, como Jesus mesmo diz, aquele que vem para roubar, matar e destruir. Esse é o nosso inimigo, que tenta roubar, matar e destruir o povo, né? E nós temos que batalhar contra ele. Nós temos que trabalhar com Deus. Jesus diz assim, aquele que não ajunta, espalha. Então nós temos que ser dos que ajuntam, né? Aqueles que não estão contra mim é por mim, né? E o que não é por mim é contra mim. Então nós temos que ser por Jesus e com Jesus na missão do mundo. E estar com Cristo é ser uma igreja que, já que professa o mesmo Cristo, caminhar junta. O que eu quero dizer com isso é que assim, a gente aprenda a respeitar uns aos outros, né?
E respeitar não quer dizer aceitar também, né? Eu não tenho que aceitar as outras teologias, mas eu tenho que respeitar a pessoa que defende a teologia, né? Porque ela pode ser um salvo em Cristo Jesus, né? Esses que se brigam hoje nas redes sociais, um dia, né, se eles são salvos em Cristo Jesus, um dia eles vão estar lá no céu juntos. Talvez esteja até na mesma fileira de banco louvando a Deus, né? E aí é que começa que a gente tem que aprender a dialogar com as pessoas, respeitar as pessoas, né? E assim caminhar junto, para que essa nação santa, esses sacerdócios reais, essa geração eleita, elas se unam em forças para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Porque batista, presbiterianos, assembleianos e qualquer outra igreja cristã, todas elas são propriedade exclusiva de Deus. Elas são propriedade peculiar de Deus. E ai daquele que destrói a igreja do Senhor. É o que Paulo diz. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, como eu já falei bastante sobre essa questão da missão, essa parte é mais clara, né, de que nós somos essa propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daqueles que o chamou das trevas para essa maravilhosa luz. Então, isso é bem claro para nós. Nós fomos constituídos eleitos, uma geração eleita de Deus, feitos sacerdotes, para viver uma vida santa, como nação santa, para ser proclamadora do Evangelho. Nós temos que proclamar o Evangelho com palavras e com o nosso testemunho. Nosso testemunho tem que glorificar a Deus. Nosso testemunho tem que espelhar a graça de Deus nas nossas vidas, graça derramada. Nós somos alcançados pelo amor de Deus e nós temos que transmitir esse amor para com o mundo também. Por isso que Jesus colocou como um mandamento máximo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? E assim vocês serão conhecidos como meus discípulos também. Então, nós temos essa grande missão no mundo. Nós, nas próximas aulas, vamos falar bastante sobre essa questão do povo e a sua missão. Mas isso aqui foi um geral para que a gente possa começar com uma boa introdução sobre aquilo que nós somos. Nós somos, de fato, o povo de Deus. Nós fomos constituídos por Deus, uma geração eleita por Ele, antes da fundação do mundo, né? Para ser sacerdote real nessa nova aliança estabelecida por Cristo Jesus. Nós somos essa nação santa que representa um Deus, como disse Isaías, né? Ouviu dos anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E nós temos a responsabilidade de sermos despenseiros, proclamadores das virtudes, do Evangelho, da graça de Deus ao mundo surdo praticamente. Mas nós temos que, se o mundo está surdo, então nós temos que mostrar para eles o Evangelho através das nossas vidas. Eu peço que você continue conosco, nossos estudos. No próximo domingo a gente dá continuidade a essa série de estudos. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, você foi um eleito de Deus, constituído um sacerdote também, juntamente com Cristo, santo no Senhor, foi santificado no Senhor e é aquele que testemunha de Cristo Jesus ao mundo perdido. Amém? Até a próxima aula.